Leitura do artigo A Parede Secreta, por Kenneth Wapnick. Introdução. O lugar da verdade. Existe um lugar em você onde todo este mundo foi esquecido, onde nenhuma memória do pecado e da ilusão permanece ainda. Há um lugar em você que o tempo deixou e ecos da eternidade são ouvidos. Há um lugar de descanso tão quieto que nenhum som, exceto um hino ao céu, sobe para alegrar Deus Pai e o Filho. Onde ambos habitam são lembrados, ambos, e onde eles estão é o céu e há paz. Este é o mundo real, o lugar em nossas mentes onde permanecemos apenas um instante. Antes que Deus se incline e nos eleve para si mesmo. É o lugar da verdade dentro da ilusão. Naquele lugar que você escondeu, você apenas se unirá ao Pai em amorosa lembrança dele. Mas busque este lugar e você o encontrará, pois o amor está em você e o conduzirá até lá. Este artigo explora como o amor de Deus nos leva a este lugar oculto, já presente em nossas mentes, removendo a parede secreta do ego, que bloqueia o caminho para a luz, mantendo o Filho de Deus na escuridão. A parede. O mais sombrio de seus pilares ocultos mantém sua crença na culpa de sua consciência. Pois naquele lugar escuro e secreto está a compreensão de que você traiu o Filho de Deus ao condená-lo à morte. Pois uma mente obscurecida não pode viver na luz e deve procurar um lugar de escuridão onde possa acreditar que está onde não está, envolta em culpa e na obscura negação da inocência. Essa parede preserva o ego separado que percebemos como vulnerável e ameaçado. Quase todos nós carregamos memórias da infância e até da primeira infância, de situações dolorosamente angustiantes de abuso, humilhação, rejeição e, pior de tudo, falta de amor e cuidado. É apenas um pequeno pular e pular dessas memórias para a conclusão redutiva de que nossos sentimentos adultos de ansiedade e medo são rastreáveis a esses primeiros anos. Dentro dos parâmetros estreitos de nossa experiência humana, esse certamente parece ser o caso. No entanto, embora pareçamos membros do Homo sapiens, na verdade, somos pensamentos na mente dividida, não temporal e não espacial, de pecado ou inocência, culpa ou amor. O eu inocente não tem paredes que impeçam a livre extensão do amor, mas são uma parte inerente do eu crivado de pensamentos de pecado e culpa, nascidos de um alto conceito de inferioridade e maldade. Este é o eu, que fez seu lar no mundo, sobrevivendo por muros de defesa que mantêm o eu cheio de ódio da mente escondido da consciência, e os eus de ódio projetados no mundo à distância. Atrás da parede está a única segurança desse eu, pois os corpos foram feitos para serem vulneráveis, vivendo em um mundo hostil e ameaçador de outros corpos. Assim, esculpimos e ainda guardamos um lugar secreto que ninguém pode tocar. Na verdade, foi assim que passamos pela infância, adolescência e vida adulta, pois de outra forma não poderíamos nos proteger dos maus tratos das figuras e forças mais poderosas do mundo. Nossa única esperança de sobrevivência tem sido nos proteger de tais incursões em nossa segurança, pois nada pode ferir nossas mentes. Assim, você pode ser como abusivo e prejudicial como você deseja, mas dentro de minhas paredes secretas, onde eu governo sozinho, nunca precisarei perdoá-lo. Você pode fazer meu corpo se submeter a tortura e dominação, fazer com que eu diga o que quiser, mas você não pode afetar meus pensamentos dentro do meu reino. Esta fortaleza é inexpugnável e impenetrável, e minha especialidade é sacrossanta, não permitindo que ninguém, especialmente figuras de amor, ameace meus bastiões de ódio. De fato, mãos gentis e amorosas não são permitidas, pois o ódio se dissolveria com seu toque e meu pequeno eu ficaria exposto ao abuso, rejeição e aniquilação. Assim, juramos nunca abandonar a fortaleza que protegemos com nossos julgamentos. À medida que crescemos, nos tornamos cada vez mais engenhosos nesses ataques, inventando justificativas para permanecermos dentro de nossas fortalezas de especialidade. O
medo de perder nossa identidade pessoal é o medo de perder as paredes que nos mantêm seguros e protegidos. Nossos pensamentos de ataque de nós mesmos, a culpa, e dos outros, julgamentos, mantêm essa parede intacta. Ficamos apavorados com o perdão, mesmo que afrouxe alguns tijolos, pois então tudo desmoronará, deixando-nos vulneráveis e desamparados, à mercê de coisas além de nós, forças que nós não podemos controlar. Mantemos nosso eu culpado escondido atrás de relacionamentos especiais, e enquanto houver uma pessoa de quem negamos o perdão, estaremos seguros, pois basta apenas um para proteger nosso eu separado. Nosso único meio de sobrevivência, portanto, é cavar um pequeno nicho que pertence apenas a nós, no qual ninguém jamais é permitido, para que não sejamos feridos novamente. Não há uma pessoa andando nesta terra que não tenha construído tal muro, dizendo a seus inimigos e amigos e, finalmente, a Deus: não entrarás aqui. Jesus nos diz que aprender este curso requer disposição para questionar todos os valores que você possui. Nenhum deles pode ser mantido escondido e obscuro sem prejudicar seu aprendizado. Nosso valor fundamental é estar seguro dentro da parede secreta que protege nossa existência separada. Todos os outros valores políticos, educacionais, religiosos, sociais, pessoais, derivam deste mundo atrás da fortaleza, que defendemos tão ferozmente, que não apenas ninguém pode entrar, como também não podemos sair. Assim existimos, presos em nossa prisão, indefesos atrás de nossas defesas, consumidos pelo ódio como odiamos. A mentira, que nunca questionamos, é que, de alguma forma, estamos seguros atrás da parede, não afetados pelo ódio percebido fora da barreira. O ego nos engana, fazendo-nos acreditar que nossos corpos nos mantêm seguros, já que são os objetos do veneno e da desfrutividade do mundo. Mas essa insanidade camufla a identidade central do eu vulnerável, atormentado pela culpa do seu pecado. Para recapitular, começamos temendo o amor interior e construímos um muro de proteção. Projetando nosso medo, procuramos os erros das pessoas, chamando-os de pecados que justificam erguer um muro de julgamento entre nós e eles. Atrás dessa parede, nós encolhemos de medo, com medo de nos aventurar além de seus limites estreitos. Como então podemos ir além da parede para o lugar do amor, escondido além do lugar do ódio da mente, que é protegido pela parede de corpos especiais? Movendo-se além do muro, olhando com o Espírito Santo. A função do Espírito Santo é inteiramente comunicação. Ele, portanto, deve remover tudo que interfere na comunicação para restaurá-la. Portanto, não mantenha nenhuma fonte de interferência longe da sua vista, pois ele não atacará suas sentinelas. Mas traga-os a ele e deixe que sua gentileza lhe ensine que, na luz, eles não têm medo e não podem servir para guardar as portas escuras, atrás das quais nada é cuidadosamente escondido. Devemos abrir todas as portas e deixar a luz fluir. Em algum momento, a amarga solidão da vida atrás do muro, nosso pequeno reino de medo e ódio, torna-se insuportável. Por quanto tempo alguém pode suportar a dolorosa companhia de culpa, solidão e desespero? Sua dor é ainda mais excruciante e estéril. Em seu pequeno reino você tem tão pouco. Olhe para o deserto, seco e improdutivo, queimado e sem alegria, que compõe o seu pequeno reino. Nosso desgosto com a escuridão do medo nos leva finalmente a questionar sua realidade, e este é todo o espaço necessário para o amor do Espírito Santo entrar. Quando iniciamos o processo de buscar a ajuda do Espírito Santo, somos solicitados a questionar essa dupla identidade de corpo vulnerável e mente culpada, refletindo o duplo escudo de esquecimento do ego. É por isso que o processo de olhar para a parede encontra tanta resistência e exige um esforço persistente e dedicado. É necessário tempo para quebrar a identificação com o nosso eu corporal e, em vez disso, identificar-se com a parte de tomada de decisão de nossas mentes que escolheu esse eu, junto com sua defesa. É por isso que o processo de olhar para o ego é tão crucial. Se eu olhar para o meu ego em ação, esse eu não pode ser o ego. Porém, se julgo, sei que é o ego observando a si mesmo, pois olhar com Jesus significa fazê-lo sem julgamento, mesmo olhando para mim mesmo, deixando de olhar. Assim, começo lentamente o processo de desapego do meu ego.
Apenas o medo de perder seu eu especial atrasa o processo. A estrada para o céu passa pelo inferno, o que significa olhar para nossas paredes e para o eu que procuramos proteger por trás delas. Você não pode deixar o ego ir sem olhar para ele. O ego se defende dizendo, lembrando a Medusa e sua cabeça de cobras venenosas: se você olhar para mim, será destruído. Assim, o processo envolve inevitavelmente ouvir a voz da desgraça. Se eu olhar, algo terrível acontecerá porque eu sou uma pessoa tão terrível. Culpa e terror sempre existiram lado a lado na mente, bem defendidos pelo muro secreto. No entanto, à medida que a parede desmorona, a dor do eu pecaminoso aparece à medida que nos tornamos conscientes do medo da dissolução do ego. Jesus aponta para este lugar de medo ao qual o amor de Deus nos conduziria, se permitíssemos que o nosso Mestre tomasse as nossas mãos. No entanto, Deus pode levá-lo até lá se você estiver disposto a seguir o Espírito Santo, através do aparente terror, confiando que Ele não o abandonará e o deixará lá. Você é severamente tentado a abandoná-lo no anel externo do medo, mas Ele o conduziria com segurança e muito além. No entanto, hesitamos, pois deixar para trás nossos amigos de separação e julgamento significa deixar para trás nosso eu. E agora você está aterrorizado diante do que jurou nunca olhar. Seus olhos olham para baixo, lembrando-se da sua promessa aos seus amigos. A amabilidade do pecado, o apelo delicado da culpa, a imagem sagrada da morte e o medo da vingança do ego que você jurou com sangue não desertar, tudo se levanta e pede que você não levante os olhos, pois você percebe que se olhar para isso e deixar o véu ser levantado, eles desaparecerão para sempre. Todos os seus amigos, seus protetores e sua casa desaparecerão. Nada do que você se lembra agora você se lembrará. É útil reconhecer as tentativas do ego de frustrar esse processo de cura de nossos relacionamentos especiais. Como um curso em milagres afirma sobre o conselho do ego. Agora, o ego aconselha assim: substitua esse outro relacionamento ao qual seu objetivo anterior era bastante apropriado. Você pode escapar da sua angústia apenas se livrando de seu irmão. O livro de exercícios acrescenta: outro pode ser encontrado. Tudo isso precisa ser feito rapidamente porque a ameaça ao ego é imediatamente dolorosa para todos os que se identificam com seu sistema de pensamento. Quem não conhece essa dinâmica? Assim que terminamos um relacionamento ou situação dolorosa, nos encontramos em outra, às vezes até no mesmo dia. A dor de perder a parede é intolerável. No entanto, permita-se sentir a dor é benéfico. Permita-se sentir a dor é benéfico no sentido de ser o caminho para alcançar o amor por trás dela. Krishnamurti falou desse processo quando exortou seus alunos: permaneçam com a dor, significando que se permanecessem com ela, descobririam que, em última análise, é um pensamento que defende contra o amor, o fim do pensamento. Em outras palavras, a dor corporal é uma defesa contra o pensamento da dor, que por sua vez defende contra o amor. É por isso que Jesus descreve o processo do relacionamento sagrado como perturbado, disjuntivo e até bastante angustiante. E 4 dos seus estágios do desenvolvimento da confiança são descritos como dolorosos, difíceis, conflitantes e inquietantes. Quando ele nos diz que este é o tempo da fé, ele não aponta para um Deus mágico ou o irmão mais velho que consertará nosso mundo, mas para o perdão da mente. Na verdade, ele nos diz que é importante ver que o relacionamento especial envolve muita dor, a dor da mágoa que escondemos atrás de nossos muros de negação e projeção e não deixa ver. Você não pode mudar algo a menos que olhe para isso, e o caminho para o lugar secreto do amor envolve olhar além da parede secreta que esconde o lugar secreto da culpa. Não podemos mudar a culpa que não conhecemos, que esconde a falsa crença de que vaporizamos o céu. Essas são ideias extraordinariamente dolorosas, não de forma abstrata, não intelectualmente, mas em nossa experiência. Nossa própria existência é baseada no fato de que apenas fizermos coisas pecaminosas, mas somos pecadores e culpados nas próprias fibras do nosso ser.
A razão pela qual as figuras mágicas de salvadores são tão populares no cristianismo é que elas fazem o trabalho por nós. A compreensão cristã tradicional da redenção é a salvação vicária. Jesus fez isso por mim por meio do seu sofrimento e morte. É por isso que encontramos essa linha importante no início o medo da rejeição. Você pode se perguntar por que é tão crucial que você olhe para o seu ódio e perceba toda a sua extensão. Você também pode pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a você e dissipá-lo sem a necessidade de você mesmo trazê-lo à consciência. Olhar para o ódio doloroso, pois é a fonte do pecado, e preferimos entregá-lo ao Espírito Santo para não olhar para ele em nós mesmos. Jesus não pode tirar nosso ódio de nós porque nos recusamos a abandoná-lo e, portanto, precisamos vencer nossa resistência e levá-lo a ele. Isso significa olhar para ele. E é por isso que muitas vezes parece que as coisas pioram. Eles sempre foram piores. Nós simplesmente não sabíamos disso. Quando tiramos o véu e olhamos para o ego com Jesus, percebemos o quão horríveis éramos em nossa autoestima. Como diz o livro de exercícios, você pensa que é o lar do mal, das trevas e do pecado. No entanto, a dor de olhar nos leva a projetar a culpa, que a vemos nos outros e os atacamos e nunca as experimentamos nós mesmos. Para resumir, a parede não é sentida como dolorosa até que comecemos a entender seu propósito. Há uma dolorosa solidão e tristeza em todos nós, pois acreditamos que fugimos de casa. Deixar o céu escolhendo contra o amor de Deus é a fonte da dor, que procuramos barricar atrás do muro para não senti-la. A projeção vem em socorro, pois culpamos os outros por nossa dor. No entanto, a proteção que ela oferece não é real, porque o que ela protege não é real, já que deixamos o céu apenas em sonhos, permanecemos em casa em Deus, sonhando com o exílio. Além disso, a projeção é uma ilusão, porque as ideias não deixam sua fonte, o que parece deixar a mente, mas permanece lá, embora oculto à vista. Sendo a culpa que projetamos ilusória, o resultado da projeção deve ser ilusório também. A cura é inevitável quando você reconhece que apenas projeta uma ilusão de separação. Isso deixa em um estado em que você não leva nada a sério no mundo, pois reconhece sua irrealidade. Em um nível prático, isso significa que o mundo não tem efeito sobre você, pois não tem poder para tirar a paz de Deus. Isso não significa que você ignore ou negue o que acontece com o corpo, apenas que você nega seu poder de destruir o amor em sua mente. Assim, começamos com a experiência de que o mundo nos afeta, mas aprendemos que seu efeito é sobre o corpo, que não é nossa identidade. Esse pensamento é central, pois significa que somos mentes. Somente com esse reconhecimento podemos não ser afetados pelo mundo que nos afeta quando damos a ele o poder de fazê-lo. Isso significa que o problema não é você nem o que as pessoas fizeram. Os alunos de um curso em milagres conhecem bem a primeira lição do livro de exercícios. Nunca fico chateado pela razão que penso. É a base do perdão, a razão pela qual eu te perdoo pelo que você não fez. Você pode ter me atacado, mas você não fez nada para minha mente. Portanto, olhar significa pegar a escuridão que projetei para fora, raiva, julgamento, especialismo, e trazê-la para dentro. Eu aprendo que é a minha escuridão que eu mantenho firmemente em torno de mim e aprecio porque protege a luz do amor tão ameaçadora para mim. Perdoando minhas manchas projetadas de escuridão, permito que a luz em minha mente se estenda por toda a filiação. Eu ouço o pedido de ajuda de todos, pois busquei e encontrei o lugar tranquilo do amor. Em silêncio, feche seus olhos sobre o mundo que não entende o perdão e busque refúgio no lugar quieto, onde os pensamentos são mudados e as falsas crenças deixadas de lado. Ouvindo o chamado do medo. O pensamento de Deus envolve seu pequeno reino, esperando na barreira que você construiu para entrar e brilhar sobre o solo árido. Veja como a vida brota em todos os lugares. O deserto se torna um jardim verde, profundo e tranquilo, oferecendo descanso para aqueles que se perderam e vagam na poeira. Dê-lhes um lugar de refúgio, preparado por amor para eles, onde antes havia um deserto. E todos os que você receber trarão amor do céu para você. E sobre sua beneficência, seu pequeno jardim se expandirá e alcançará todos os que têm sede de água viva, mas estão cansados demais para continuar sozinhos.
Todo mundo é uma criança assustada que quer ser amada e está cansada demais para continuar sozinha. Todos. Jesus descreve a condição universal de dor e alienação nesta pungente passagem do livro de Exercícios. Este mundo em que você parece viver não é o seu lugar. E, em algum lugar em sua mente, você sabe que isso é verdade. Uma lembrança de casa continua te assombrando, como se houvesse um lugar que te chamasse para voltar, embora você não reconheça a voz nem o que é que a voz te lembra. Ainda assim, você se sente um alienígena aqui, de algum lugar totalmente desconhecido. Nada tão definitivo que você possa dizer com certeza que você é um exilado aqui. Apenas um sentimento persistente, às vezes não mais do que uma pequena pulsação, outras vezes dificilmente lembrado, ativamente descartado, mas com certeza voltará à mente novamente. Se você pudesse estar ciente de que voltar para casa para amar é tudo o que as pessoas desejam, não importa o que digam ou façam, você veria a criança ferida dentro delas e não poderia deixar de manter seu anseio em conforto amoroso. Ver a criança medrosa e solitária significa permitir-se ver a dor por trás do ataque das pessoas. Não importa quão perverso e cruel seja o comportamento, ainda há sofrimento oculto. De fato, as pessoas não atacariam a menos que estivessem sofrendo. Não importa quão odiosos sejam os objetos de seu julgamento, eles não se comportariam, diriam ou pensariam como eles, a menos que estivessem cheios de dor torturante de uma criança, que acredita que o amor foi tirado e é deixado sozinho no universo sem esperança. Ao ouvir a dor da alienação nos outros, como faz um adulto amoroso e atencioso com uma criança assustada, você os tranquiliza de que está tudo bem, da maneira que for apropriada. No entanto, se você não ouve o apelo melancólico da criança por amor, vendo um monstro maligno em vez da criança inocente, é apenas porque você não quer ouvi-lo em si mesmo. Pode-se dizer que o objetivo de um curso em milagres, portanto, é nos fazer ouvir a dor por trás da parede defensiva em todas as pessoas, vítima e vitimizador, você e eu. Ferido, pois a cura é universalmente amorosa e gentil. As paredes são defesas e sem elas o amor entrará. De fato, o amor já está aí, e sem nossas paredes, ele se estende naturalmente a todos. Isso não significa que, em nível social, você tolere o comportamento errante ou agressivo das pessoas. Não podemos, por exemplo, deixar as pessoas livres para furar sinais vermelhos, muito menos cometer assassinato ou estupro. No entanto, é possível impedir que alguém haja de forma homicida, suicida ou destrutiva sem intenção punitiva. Restrições e limitações podem ser impostas sem raiva ou retribuição. As intervenções no nível da forma podem ser as mesmas, quer a pessoa esteja com raiva ou amorosa, mas o conteúdo é bem diferente. A pessoa sabe em algum nível que a limitação imposta é necessária, mas ouviria o amor ou a raiva por trás do ato, que é o verdadeiro professor. Como as mentes estão unidas, respondemos apenas ao conteúdo da mente. Em nossas mentes erradas, buscamos apenas proteger os muros do especialismo, do julgamento e do ódio, pois acreditamos insanamente que isso nos protege do amor. Nosso medo exige um muro, esquecendo que o ergamos, conscientes apenas das coisas terríveis que as pessoas nos fizeram. Assim, continuamos a projetar a parede, não a parede que nos separa do nosso eu, o eu do eu, mas a parede que nos mantém longe dos eus maus e pecaminosos lá fora, pelos quais estamos sempre atentos. Como então o amor poderia ser gentil? Como poderia ser um? Como poderia ser verdade? No entanto, em sã consciência, se virmos a criança ferida, amorosamente estendemos a mão através da parede e tocamos a dor. E ele se foi. Curar a dor de outra pessoa só pode ocorrer porque você o fez por si mesmo. Esta é a visão do perdão de Jesus. A cura começa com sua mente e depois se estende através das paredes da especialidade para os outros. A parede não foi rompida, mas na frase maravilhosa do texto há uma silenciosa fusão. Você simplesmente toca a dor com suavidade e as paredes do ego desaparecem. É por isso que Jesus descreve o Espírito Santo como não comandando, vencendo ou exigindo. Ele apenas lembra. Seu amor se torna nosso modelo, ajudando-nos a não exigir dos outros nem tentar superá-los ou controlá-los. Nós simplesmente aceitamos as pessoas onde elas estão, sabendo o que elas fazem com ódio e medo não importa, pois o amor está lá. Nossa única função, portanto, é lembrá-los gentilmente da verdade de que a separação não teve efeito sobre o amor, pois o amor existe.
Assim, demonstro que qualquer que seja a sua angústia, ela não afeta o meu amor, exemplificando o princípio de que tudo o que foi feito a você também não afeta o amor em você. Aprender essa lição, portanto, é o nosso foco, desde a hora em que acordamos pela manhã até a hora em que vamos dormir à noite. Aprendemos ensinando o que significa demonstração, pois a única lição a ser aprendida e ensinada é que somos perdoados. Nesse instante santo, a filiação é curada, pois somos um. É por isso que o conceito de unidade é tão crucial para aceitar o que, felizmente, ocorre através do reconhecimento de que todos são iguais, refletindo a unidade do céu. Isso não pode ser aprendido aqui, mas podemos ser ensinados que todos nós temos uma criança assustada dentro de nós, gritando de dor e magoado, querendo apenas ser abraçado e ensinado que nada aconteceu para mudar o amor. Independentemente do que foi feito a você ou do que você fez, você ainda é amado. Tal perdão, refletindo o amor do céu, é impossível enquanto nos agarrarmos à parede ao nosso redor. Todos nós, como um filho, sofremos como um, nossa dor cercada para amortecê-la. Sentimos-nos mal, mas não sabemos a sua origem. A dor lancinante da solidão se foi da consciência, protegida por nossas paredes defensivas. No entanto, através do estudo diário e da prática de um curso em milagres, começamos a entender o ego e, olhando para ele, suas paredes começam a enfraquecer e a dor exposta. Não é que a dor nunca existisse, mas a parede a mantinha fora da consciência. Revelada e trazida à luz do perdão, a escuridão da dor desaparece. Experimentar esse perdão, mesmo que apenas por um instante, faz com que retê-lo seja cada vez mais doloroso, motivando-nos a escolhê-lo novamente tão rapidamente quanto escolhemos contra ele. No entanto, no ponto culminante da visão final de Jesus no texto, ele diz: nenhuma mancha de escuridão permanece para esconder a face de Cristo de ninguém. Tudo que o ego requer é uma mancha escura percebida em outra, pois isso protege a mancha de pecado que acredito estar em mim. Quando isentamos alguém do nosso perdão, isentamos o mesmo perdão em nós mesmos. Se vemos no outro a escuridão do pecado que nunca poderá ser perdoado, é porque não queremos ver a nossa luz interior, mas alguma pedra angular escura da culpa que procuramos manter por projeção. Assim, nos recusamos a ver a criança ferida nos outros, atacando sua inocência enquanto canibalizamos cada grama dela para nós mesmos. E, no entanto, se nos permitirmos ver a mágoa e a dor dos outros, nossos corações se compadecerão deles. À medida que o amor de Jesus cura através de nós, estendendo-se a todos, ele também nos cura. E onde estão as paredes de ódio quando o amor chegou? Conclusão: os 3 passos do perdão. Você não está preso no mundo que vê, porque sua causa pode ser mudada. Essa mudança requer primeiro que a causa seja identificada e depois solta, para que possa ser substituída. As 2 primeiras etapas deste processo requerem sua cooperação. O último não. Podemos resumir este artigo revisando o processo de 3 etapas do perdão, que desfaz as paredes secretas que impedem nossa lembrança da verdade do amor. Passo número 1. Reconheço que a escuridão não está no outro, mas em mim. Isso não nega as manchas escuras do pecado em alguém, mas apenas que elas são irrelevantes para a minha percepção. Entendo que a escuridão que tornei real em você, por minha reação, se originou em mim, e assim relembro a projeção e removo a parede que havia colocado entre nós. Este é um passo doloroso, pois no instante do reconhecimento, a dor da minha culpa volta à consciência. Percebo na imagem extraída da lição 190 que a arma apontada para mim não está em sua mão, mas na minha. Em outras palavras, a culpa não está em você. Eu sou o assassino secreto. Passo número 2. Agora eu entendo, com o amor de Jesus ao meu lado, que não é apenas uma ilusão que você foi o assassino, o fato de eu ser um assassino também é uma ilusão. Inventei a culpa em você porque a inventei em mim. Acreditava-se apenas que o amor do céu seria destruído. Na verdade, nenhuma nota em sua alegre canção de unidade foi perdida.
Reconhecer esse fato feliz completa a minha parte na expiação, e a parede entre meu eu e o eu se dissolve no nada. Parte 3. Somos ensinados que esta etapa não é a nossa responsabilidade. Assim que olho para a culpa que coloquei em você e a lembro, percebendo que era apenas minha fantasia sombria, cumpri minha parte. Olhei para a culpa sem julgamento e lembrei de rir do pequenino. Ideia louca de separação, que permitiu que ela se dissolvesse no riso gentil do Espírito Santo. Se eu ficar com medo do amor novamente, eu preciso apenas deixar a mão terna de Jesus tocar a dor de outra pessoa e imediatamente sua luz da verdade abole a escuridão da ilusão, enquanto voltamos juntos ao lugar da verdade que acreditávamos ter abandonado pelo ego, lar de separação e culpa. As paredes secretas de defesa não são mais necessárias e, portanto, desapareceram. Em seu lugar está a luz do perdão, que ilumina o caminho para o lar de onde nunca saímos. E assim, não é segredo que fomos curados.